Você sabe dizer com certeza se o alimento que você come é ou não é transgênico? Os cientistas alertam que essa é uma questão cada vez mais difícil de responder, porque as lavouras convencionais estão sendo contaminadas por sementes geneticamente modificadas. Eles também levantam suspeitas quanto à segurança da transgenia. Praticamente hoje é impossível os pequenos agricultores terem segurança de que vão plantar uma variedade convencional e não vão colher transgênico. É a ilusão que essa tecnologia é precisa. Nós não temos nenhum controle sobre o que vai acontecer com essas moléculas. Quem são os ganhadores nessa história? Quais os riscos que os transgênicos podem trazer para a saúde e para o meio ambiente? Cientistas que falaram à Comissão de Direitos Humanos do Senado negam que a transgenia tenha aumentado a produção de alimentos e fazem um alerta. A tecnologia é imprecisa e o seu uso deveria ser suspenso. É o que você vai ver agora no Em Discussão. Não sei por que a indústria não divulga esse tipo de gráfico. Isso é um texto da FAO de 2010. A fome estava diminuindo no mundo até que apareceram os transgênicos. À medida que aumentou a área de cultivo dos transgênicos, aumentou a fome do mundo. Certo? Qual é a razão? Os transgênicos não aumentam o rendimento. Eles são desenhados para facilitar práticas de manejo dos agricultores. Há muito tempo, nós vínhamos sendo alertados pelos cientistas em todos os países do mundo dos riscos que essa técnica da transgenia poderia trazer para a agricultura e, sobretudo, para a produção de alimentos. E mais além do que as advertências acadêmicas e cientistas, nós começamos a nos dar conta na prática, ao longo dos anos, dos problemas que a adoção de sementes transgênicas vem trazendo em todo o mundo. As sementes transgênicas, elas não são democráticas. Elas não convivem com os outros tipos de sementes. Então, dois agricultores vizinhos, se um planta soja transgênica e o outro não, naturalmente, pela natureza, a soja transgênica vai contaminar a outra. Portanto, não podem conviver. E isso é um absurdo, porque você não dá oportunidade de escolha. Praticamente hoje é impossível os pequenos agricultores terem segurança de que vão plantar uma variedade convencional e não vão colher transgênico. O México é o centro de origem do milho. Quer dizer, o milho na evolução surgiu lá. Ele está do lado dos Estados Unidos e foram encontrados, lá foi publicado, milho crioulo do México, contaminado lá no centro de produção do milho, lá longe dos Estados Unidos. Por quê? Porque a contaminação do milho é pelo vento. E ventos fortes levam a quilômetros e quilômetros. E aí vai indo, né? Todas essas sementes que estão no mercado, em todo o mundo, não só no Brasil, elas têm um componente de transgenia para resistir a um veneno. E, portanto, a sua difusão implica numa maior utilização de determinado veneno que, por coincidência, é também de propriedade da mesma empresa que é dona das sementes. E nisso até eles são honestos, porque a soja, por exemplo, Roundup, que é a soja transgênica, ela leva esse nome porque ela implica na aplicação do herbicida Roundup. Então, o sujeito que usa soja Roundup já sabe que obrigatoriamente ele vai ter que usar mais veneno e só Roundup, da qual aquela semente é resistente. E assim, os outros casos do algodão e do milho. Alguém antes estava me perguntando, mas tem alguma vantagem dos transgênicos? Eu prefiro chamar de premissas. Vamos ver por quê? Nos Estados Unidos, eles prometeram que ia diminuir os agrotóxicos. O que aconteceu nos 3 primeiros anos nos Estados Unidos? Diminuiu os agrotóxicos. Até que as plantas se tornaram resistentes.
Aí o agricultor teve que aumentar a dose, número de doses, outros herbicidas. Essa era para ser uma lavoura de feijão. O que aconteceu? O agricultor plantou milho resistente ao glifosato, colheu, e na colheita se perde muito grão, e ele plantou feijão, porque o feijão é um ciclo mais curto, e para fazer rotação de culturas. O que aconteceu? Nasceu o milho e ele não tem como controlar o milho. Então, daqui uns dias ele vai colher uma nova safra de milho e não vai colher feijão. A Embrapa está percebendo isso, finalmente está admitindo que o milho resistente ao glifosato pode se tornar uma erva daninha. Eu não gosto desse nome, mas foi a Embrapa que disse. Pesquisa durante 10 anos em silêncio sobre o leite materno no Mato Grosso, da qual eles concluíram, com todos os critérios e rigores da ciência, de que, infelizmente, as mães que amamentavam seus filhos lá naquela região de Lucas do Rio Verde, que só tem soja, o leite materno já estava contaminado com o glifosato que era aplicado nas lavouras de soja. E que esse provavelmente a origem não era só de se alimentar com soja, mas também pelo secante que as lavouras usam. O secante vai para a atmosfera e depois volta com a chuva. E a população tem o costume de usar a água da chuva ou para irrigar as plantas ou para tomar como água potável, já que antigamente se dizia que a água da chuva era a melhor água. Hoje não é mais, ela já vem contaminada com glifosato. Se uma mulher grávida se alimentar de um alimento que tem resíduo de glifosato, vai passar para o feto. Pergunta que não quer calar: o que vai acontecer com esse feto? Não sabemos, porque não se pode fazer esse tipo de experiência. Por isso que a minha pergunta dessa palestra aqui, até onde vão as ameaças? Ou seja, nós estamos expondo, senadora, às futuras gerações, aos produtos e uma tecnologia que sequer sabemos os seus efeitos. Então, onde que estão os direitos dos não-nascidos? Está comprovado que o uso intensivo dos venenos que vem com a semente transgênica do algodão na Índia está provocando uma disfunção neurológica nos agricultores e centenas de agricultores já foram ao suicídio depois que começaram a usar a semente de algodão transgênico. E também na Europa, muitos agricultores já destruíram plantações de soja e de milho. No Uruguai, vocês sabem, legalmente vai ser liberado o plantio de maconha, pois já tem uma empresa americana que ofereceu para o governo do Uruguai plantar maconha transgênica. Um dos trabalhos mais recentes, mais polêmicos, publicados pelo grupo do professor Serralini na França, foi o primeiro estudo de duração de ciclo longo com ratos. Talvez os 3 principais resultados do artigo são o seguinte: que os tumores cancerígenos que aparecem em ratos alimentados com milho BT resistente ao glifosato foram aos 4 meses em ratos, nos machos, e aos 7 meses nas fêmeas. Vocês sabem o que a CTN-Bio exige de estudos para as empresas? Estudos de alimentação por 3 meses. Por isso que tem essa polêmica internacional. São resultados diferentes? É claro que são. Por quê? Porque as empresas fazem estudo de 3 meses. E não de 4 meses, não de 8 meses, não de 2 anos. Certo? Abelhas alimentadas com pólen de milho transgênico, elas modificam a dança. Vocês sabem que as abelhas que vão forragear no início da manhã, elas localizam o alimento e depois voltam para a colmeia, fazem uma dança, e pela dança elas indicam a direção e a distância onde tem alimento para as outras. Pois bem, abelhas alimentadas com pólen de milho transgênico dançam de tal maneira que as outras não conseguem identificar nem a direção, nem a distância. Ou seja, há uma mudança no comportamento. E a superpraga. Tem até aquela música do Raul Seixas, que, como é que é? Sai uma praga e vem outra em seu lugar. Isso também acontece. Isso na China. Ou
seja, se nós temos um algodão resistente a uma praga, de repente uma que é secundária vira primária. Vocês sabem que no milho existe uma lagarta que se chama Spodoptera fugiperda, que é a lagarta do cartucho, para a qual essa planta devia ser resistente. Essa é uma planta transgênica. A lagarta já está resistente ao milho transgênico. Mas não só isso, quando termina a safra do milho, para onde que vão as lagartas? Para as pastagens que estão ao lado. A quantidade de lagartas que você encontra numa área é uma coisa brutal. A pergunta é, e nós deveríamos estudar, a passagem da toxina de Bt nessa lagarta alterou o escopo dos seus hospedeiros? Ela pode agora ir mais longe? O que o Bt fez com essa lagarta que ela nunca atacava as pastagens? Por que ela está nas pastagens agora? Aprendi que tecnologia, para se chamar de tecnologia, precisa ter precisão industrial. O que entra dentro de uma planta? Vamos lá. Essa é uma sequência de DNA que foi construída, engenheirada in vitro, foi desenhado isso, entrou um pedaço a mais. E esse é o milho Yellgard, da Monsanto, 810, desenhado isso, falta um pedaço. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção de vocês, que é a ilusão que essa tecnologia é precisa. Nós não temos nenhum controle. Eu posso isolar o DNA, perfeito, eu posso construir uma molécula, perfeito. No momento da inserção, da transferência, nós não temos nenhum controle sobre o que vai acontecer com essas moléculas, a ponto de ter que ser geradas centenas ou milhares para uma ser selecionada. As opiniões expressas pelos participantes não são unanimidade entre os cientistas. O Conselho de Informações sobre Biotecnologia afirma que as avaliações de biossegurança dos transgênicos seguem padrões internacionais respaldados pela Organização Mundial de Saúde e pela FAO. E acrescentam que muitos estudos independentes atestam a segurança alimentar e ambiental dos transgênicos. Você vai ver a seguir o impacto dos agrotóxicos na rentabilidade do produtor. 70% a 80% do custo de produção do cultivo convencional é químico. A agricultura familiar ocupa apenas 24% das terras cultivadas do país. Segundo o IBGE, ela é responsável por boa parte dos alimentos que os brasileiros consomem. 70% do feijão, metade do leite e das aves. De acordo com os cientistas que participaram da audiência pública, para esses agricultores, o uso de transgênicos pode significar um custo muito alto de produção. A biodiversidade provoca equilíbrio. Então, vamos dizer, na floresta tropical não existe praga ou doença. Existe sim insetos e micro-organismos, mas praga ou doença não existe. Por que a biodiversidade no agrossistema, que é utilizado pelos agricultores familiares, como ela pode ser uma ferramenta para equilíbrio? Para equilíbrio significa não utilizar agrotóxico. Simplesmente isso. É importante, vamos dizer, porque o custo de produção da agricultura convencional, 70% a 80% do custo é insumos químicos. Então, aí vem, na verdade, a verdadeira história. Então, como é que a biodiversidade natural nos dá uma lição de como a gente deve incluir a agrobiodiversidade nos agroecossistemas dos camponeses e camponesas. O que eu venho trabalhando, vamos dizer, com agricultores familiares, né, principalmente assentamentos rurais, fazendo novas tecnologias, né, usando sistemas agroflorestais, né, que é, vamos dizer, botando agrobiodiversidade. Biodiversidade não sendo monocultivo. Não monocultivo. Plantando 20 espécies juntas. É possível? Sim. Né? Espécies, vamos dizer, juntas, produzindo alimento, produzindo nitrogênio, produzindo biomassa, sem praga e doença. Isso é importante. Então, vamos dizer, é isso que precisa, de fato, o pequeno agricultor familiar pobre, na verdade. E existe tecnologia, para ele não entrar na onda do agronegocinho, como dizem, né? Aí a tomate, vamos dizer, rodeado de biodiversidade, e ao fundo a gente vê
parte da Mata Atlântica regenerada, né? Aí o assentado mostrando a beleza do tomate sem nenhum agrotóxico. Agora, o mais importante é o custo, né? O problema é isso que eu queria mostrar, que estamos documentando. Custo de produção. Então, a produção, na verdade, é menor. É 200 caixas contra 50 caixas por 1.000 pés. Só que o custo de produção é 5.000 contra 700. O retorno econômico é quase igual, só que ele não gastou 5.000. Porque ele não tinha. Ele ia se endividar, né? Agora, vejam aqui, em 2 meses e meio, o convencional aplicou 36 aplicações em 2 meses e meio. É quase um dia sim, um dia não. E cada aplicação vai mais de um agrotóxico. Isso é que é a propaganda do agronegócio, né? Na verdade. E essa é a nossa propaganda para a agricultura familiar. Nós estamos num momento de desenvolvimento que nós não precisamos dessas tecnologias. Eu não vou dizer que nós não vamos precisar no futuro, eu não sou contra a tecnologia em si, mas nesse momento nós não precisamos de nenhum desses produtos liberados pela tecnologia. Outra tese com banana. Aí é mais gritante ainda. Comparamos um convencional assentado com um SAF orgânico. Novamente, a produção é menor, mas a produção por área. Agora, veja o retorno econômico. O custo de produção, novamente, aqui não está faltando zero, não. E aí, então, renda líquida, que é o mais importante, é muito maior, é 50% maior o retorno líquido para a banana orgânica, né? Então, vamos dizer, isso que é o mais importante. 70% a 80% do custo de produção do cultivo convencional é químico. É esse problema nosso que estamos falando aqui. Quem são os ganhadores nessa história? Então, vamos dizer, é isso que nós estamos lutando contra. Ninguém é contra a ciência, ninguém é contra a pesquisa. Nós vamos pesquisar para que os resultados que o professor Nodari apresentou não acabem sendo uma realidade triste, que afeta milhões de seres humanos. Então, a medida concreta é que nós temos que proibir o uso das sementes transgênicas, assim como a maioria dos países europeus já estão praticando. Pelas informações que eu tenho, por exemplo, do milho, na Europa, acho que só a Espanha aceitou milho transgênico. Os outros todos proibiram. Nós temos informação de que há um movimento na Europa de consumidores que querem manter o consumo de soja não transgênica. Se pagava $2 a tonelada de prêmio pela soja não transgênica. Chegou a $100 e hoje está em $80. E o nosso problema é como é que nós segregamos, como é que nós fazemos a logística para isso. E me parece que está faltando, senadora, as informações que nós estamos recebendo lá no Paraná, de operadores logísticos e inclusive de cooperativas que querem plantar e soja não transgênica, de que falta uma palavra mais firme do governo, do Ministério da Agricultura, às instâncias, às entidades, aos organismos europeus, no sentido de que o Brasil tem condições de plantar soja não transgênica e tem condições de exportar soja sem a contaminação com a soja transgênica. Na verdade, vamos dizer, já existe até uma associação de produtores de soja não transgênica, né, que vem crescendo vertiginosamente, né? Agora, esbarra sempre no problema da hegemonia política, né, vamos dizer, que o João Pedro Stelli colocou, que existe nesse setor nosso, infelizmente, né? Por isso que a gente fala que a CTN-Bio, na verdade, já é de um jogo de cartas marcadas, né? Vamos dizer, no máximo a gente consegue 7 votos de 27, então é 20 contra 7. Então, vamos dizer, em relação a isso, não há nenhuma dúvida, vamos dizer, que a gente acaba de ler um processo, vamos dizer, que é crítico a qualquer transgênico, e aí eles não discutem. Eles simplesmente só perguntam, já terminou de ler o relatório? Aí, quando dizemos sim, então vamos votar. Quer dizer, sabendo que vai se votar de cartas marcadas, né? Então, vamos dizer, por isso é que existe, de fato, vamos dizer, os dois lados, né, dos biotecnólogos, né, da CTN-Bio,
e os chamados xiitas, né? Que nós somos chamados xiitas, na verdade. Outra questão é quem está lá normalmente está envolvido com a biotecnologia. Tem, inclusive, pesquisadores da Embrapa, que fazem parte da CTN-Bio, que desenvolvem transgênicos. Então, quer dizer, numa sociedade democrática, esse é um pilar que deveria ser respeitado. Quem é parte do negócio não vai julgar se é bom ou se é ruim. A CTN-Bio foi procurada para se pronunciar quanto aos comentários dos participantes da reunião, mas ela não respondeu. Você vai ver no próximo bloco que até o Papa Francisco recebeu um apelo dos cientistas na luta contra os transgênicos. Vá reclamar para o Papa. E nós fomos reclamar para o Papa, né? Enfim, parece brincadeira. Convidados por movimentos sociais, cientistas de vários países, incluindo os 2 brasileiros que participaram da audiência, prepararam um documento para o Papa Francisco. O texto fala que os transgênicos são uma ameaça aos camponeses, à soberania alimentar, à saúde humana e à biodiversidade do planeta. Nós lutamos contra poderosos, briga de cachorro grande, na verdade, né? Como fazer isso? O que resta? Recorrer ao Papa. Na verdade, né? Todo mundo está lembrando sempre dessa frase. Vá reclamar para o Papa. E nós fomos reclamar para o Papa, né? Enfim, parece brincadeira, mas, de fato, vamos dizer, é uma alternativa, né? Vamos dizer, para que haja uma mudança de consciência geral, né? No mundo, na verdade, né? Nós estivemos no Vaticano e um dos temas que nós colocamos foi o tema dos transgênicos. E então, eles nos pediram para que nós, como movimento social, articulasse a comunidade científica que se posiciona contra os transgênicos, para que essa comunidade científica apresentasse um subsídio técnico e científico para o Papa Francisco. E nós fizemos isso, e durante 4 meses, de fevereiro até abril, nós mobilizamos 8 cientistas em todo o mundo, de diferentes especialidades e de diferentes países, para não dizer que era uma corrente única ou pairasse alguma dúvida de amizade ou de algum tipo de manipulação. Esses 8 cientistas de todo o mundo prepararam um documento durante esses 3 meses para o Papa, e o Papa recebeu dia 1º de maio. Hoje, através dessa sessão, queremos fazer chegar ao conhecimento do Congresso brasileiro e da opinião pública nacional. Esse mesmo tipo de comunicação está sendo feito em Roma, para a opinião pública, e também na Cidade do México. Espero que agora esse documento tenha circulação no meio acadêmico, nas igrejas de todo o mundo, e que com isso, mais além de ter sido um subsídio ao Papa, para ele ter informação científica e poder dar uma palavra do ponto de vista da doutrina da igreja, mas que nós pudéssemos, então, ter elementos científicos e a opinião de cientistas sobre um tema que atinge a toda a população brasileira, que atinge a todo mundo. Os bispos da CNBB se reuniram em maio desse ano, produziram um documento sobre a questão agrária brasileira, e eles foram enfáticos e corajosos. Por unanimidade, aprovaram um artigo em que a CNBB se posiciona frontalmente contrário ao uso de sementes transgênicas no Brasil. A maior perversidade da tecnologia é prejudicar quem não a usa. Por exemplo, o produtor convencional, ele produz convencional e o sistema, a logística vai contaminar o produto dele. Se quisermos discutir formas paliativas para impedir uma contaminação maior, um caminho podia ser
criar áreas liberadas em que os transgênicos não pudessem ser cultivados. E outro caminho que eu acho que é também necessário, e já deixo como sugestão para a senadora Ana Rita, é que o Código do Consumidor vem sendo sistematicamente violado, porque as empresas não respeitam a identificação nos produtos que aquele produto tem composição de transgênicos e muito menos de agrotóxico. E isso é um direito do consumidor, saber o que ele está comprando. Então, às vezes até eu já vi na prateleira do supermercado um óleo de soja, onde eles põem o Tzinho do transgênico, como determina a lei, e em vez de botar, cuidado, é transgênico, eles botam aprovado pela CTN-Bio. Então, aí o consumidor o que vai saber? O Tzinho e aprovado, ou seja, eles inverteram a lógica da advertência. Então, isso é uma necessidade para a população saber e, quem sabe, no futuro, senadora, nós evoluir para uma legislação parecida que tem nos Estados Unidos em relação ao tabaco. Se o sujeito conseguir comprovar, como a professora Raquel Rigoto, que a senhora deveria chamar aqui, que é uma das nossas grandes pesquisadoras na área médica, que comprovou que trabalhadores que aplicavam agrotóxico em plantas transgênicas de frutas lá na Serra do Apudi vieram a falecer por causa disso, nós deveríamos processar criminalmente as empresas produtoras do agrotóxico e dos transgênicos como responsáveis por aquela morte. Esse é um debate que vai permanecer. Essa não será a primeira nem a última audiência pública. Com certeza, outras audiências públicas poderemos estar realizando aqui na Comissão de Direitos Humanos e trazendo outras pessoas também para aprofundar o debate. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.